é o Evangelho segundo Jesus. É o Evangelho que tira as máscaras, que expõe as verdades do coração. É o Evangelho da contradição, da espada no ser. E hoje eu vou ler aqui no texto de Marcos, escrito por Marcos, e no verso 44 do capítulo 14, Marcos 14, 44. Qual é o ambiente, o contexto? É Judas, que era um dos discípulos de Jesus, que tinha procurado os principais da religião, na nossa linguagem ocidental. Ele tinha procurado os pastores, bispos, apóstolos, cardeais, os donos de almas humanas em nome de Deus. E tinha proposto a eles trair Jesus, porque Jesus sempre foi e será um problema para a religião. A religião só tolera com o Jesus que ela cria, o Jesus que ela inventa, o Jesus que ela transforma em doutrina, o Jesus que ela esculpe com sistematizações, na tentativa de dar a Jesus a face deles próprios, tornar Jesus a imagem e semelhança do homem, e não o homem a imagem e semelhança de Jesus. Então, para que a religião não mate Jesus, ela precisa construir um ídolo, feito de palavras, doutrinas, dogmas, projeções culturais, psicológicas, ideológicas. Precisa ambientá-lo à situação que define a vida e o que a própria religião chama de moral, chama de nossa verdade. Então, se Jesus não for transformado numa escultura de pensamentos modelados pelos doutrinamentos, para se tornar a imagem e semelhança dos seus construtores, que são os que dizem como ele é, se ele não for assim, esculpido e modelável, ele será morto. A religião não suporta o Cristo vivo, não suporta o Jesus independente, o Jesus livre, o Jesus que pensa por si mesmo, o Jesus que não se sujeita aos condicionamentos, que não se curva aos apelos e aos ditames religiosos. O Jesus, segundo o Evangelho, o Jesus dos pobres, oprimidos, angustiados, aflitos, encadeados, angustiados, oprimidos, cansados, culpados, estigmatizados, infelizes. O Jesus amigo de pecadores, de meretrizes, de gente insuportável. Esse Jesus que não pergunta a opinião da religião, que não se deixa conter pelos elementos de referência estabelecidos pela religião. Esse Jesus chocante para todos, chocante para quem crê em espírito, em ressurreição, como os fariseus, tanto quanto chocante para aqueles que não criam em praticamente nada, só em
em ética e rituais como os saduceus, o Jesus chocante para os separatistas, puritanos, santarados, muitos deles, como os essênios que viviam à parte da sociedade, chocante para os ideologizados, para os zelotes, que achavam que o reino de Deus tinha que vir pela mediação política e pelo enfrentamento político, hostil, agressivo. Jesus chocante para os sicários, que achavam que a justiça tinha que ser feita pelas suas próprias mãos, pela via do terrorismo, do pânico, do medo. O Jesus chocante para Roma e mais chocante ainda para o templo judaico, para os capitães do templo, como aqui se diz, para os principais sacerdotes, para os escribas e para os anciãos mantenedores das tradições. Se Jesus for Jesus, ele será traído pela religião. Será traído por aqueles que se dizem próximos. Jesus só não será traído se ele não for ele mesmo. Se ele for uma construção projetada conforme a ideologia, a doutrina e o olhar condicionado dos seus escultores teológicos, doutrinários, filosóficos, ideológicos e religiosos. Esse é o ambiente. E aqui é um dos discípulos que achou Jesus insuportável, porque desejava ardentemente que Jesus fosse uma solução política para aquele tempo, para aquela hora, que se engajasse politicamente, que desse preferência a um dos partidos, a um dos grupos. E como Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. E não aceitou a oferta das espadas. Nem mesmo quis a ajuda de anjos para destruir o ambiente da hostilidade contra ele. Mas, ao contrário, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Para os seus discípulos, ele foi objeto de negação de todos. Foi escândalo e choque, mesmo para aqueles que diziam amá-lo. E para Judas, se tornou insuportável conviver com alguém que ele dizia para si mesmo que tinha o poder de acabar com tudo, com o Império Romano, com o supremacismo religioso do templo, e instituir pelo braço, pela força, pela imposição, o reino de Deus entre os homens, e fazia questão de abrir mão desse recurso e dizia que se fosse assim não seria reino de Deus, seria apenas a politização do Evangelho. Judas, vendo aquilo, não suportou, não aguentou. E Judas gostava de Jesus. Ele nunca teve um dia em que ele tenha desgostado de Jesus. Esse é o drama humano terrível. É a capacidade que a gente tem de trair a quem a gente gosta. Só porque a pessoa não atende ao nosso capricho, não atende à nossa expectativa. Trair sangue inocente, como Judas mesmo veio a designar Jesus depois. Nós temos essa capacidade de olhar e dizer: desgraçado, é a cara de Jesus, fala como Jesus, prega como Jesus, é um profeta de Jesus, mas não atende aos interesses das minhas predileções, não
trabalha em favor da minha ideologia, nem do meu gosto político-religioso, transgride e viola o meu padrão moral ou de ética estética na sociedade. É uma pena, porque eu gosto tanto dele, só faltava isso. Só faltava ele entender e abraçar essa minha demanda, não custava nada. Mas eu gosto dele. No entanto, eu gosto muito mais de mim. Eu gosto da possibilidade de ter poder, de ter influência, de estar entre os grandes, entre os maiores, entre os da hora, entre os aplaudidos. Eu gosto do que isso me traz, gosto do suposto significado que isso me empresta. De modo que eu não olho nunca para Judas como um cara que estava ali o tempo todo rangendo os dentes e planejando o mal. Ele tinha um desvio de caráter. João diz que depois eles descobriram na contabilidade final que Judas metia a mão na sacola das ofertas e pegava bocados para si mesmo. Aquilo que era destinado aos pobres, na intenção dos que doavam, Judas deixava uma parte lá, mas abocanhava um bocado, porque fazia parte do traço da sua personalidade dizer primeiro eu. Primeiro eu. Ele era um grande egocêntrico, narcisista, que se gratificava primeiro. Ele tinha capacidade de escolher até as causas certas, como oferecer-se para cuidar do dinheiro para os pobres. Mas não conseguia fazer isso com dedicação integral de caráter. Havia sempre uma predileção pessoal pela sua satisfação egótica. E em sendo frustrado, como eu já disse, dezenas e dezenas e dezenas de vezes, se você procurar aí no meu portal, escrever a palavra Judas, você vai ver que eu não carrego aqui nenhuma maldição. Para mim, ele é mais um objeto dessa flacidez de caráter, desse narcisismo, desse egocentrismo, desse autocentrismo, dessa capacidade de privilegiar, antes de tudo, o próprio desejo. Esse é ele. E quando viu que Jesus não estava ali para atender seus caprichos, suas vontades privilegiadas e coisa alguma parecida do gênero, o coração dele resolveu levar vantagem de outro modo, fazer uma curva. E ele escoceu e trocou o significado eterno pelo temporal, trocou a promessa da vida eterna pela glória passageira e efêmera, trocou a palavra que permanece para sempre pelas afirmações que desaparecem com o pôr do sol, como a maioria dos seres humanos fazem. Então ele estabeleceu esse contrato. E o que eu quero falar é sobre os termos e a senha da traição, que carrega um significado psicológico e espiritual inesgotável. Olhe só. Ora, o traidor, que é Judas, tinha-lhes dado aos principais sacerdotes, aos doutores, aos acadêmicos, aos teólogos, aos presbíteros da religião, aos anciãos,
uma senha. Tinha lhes dado esta senha. A gente vive numa época de senhas. E o interessante, ao demandarem de Jesus uma senha, eles que tinham convivido com Jesus tantas vezes à luz do dia, mas provavelmente nunca tinham encontrado com ele à noite. Ele era reconhecível por todos esses de dia. Mas naquele tempo à noite era noite mesmo, não tinha nada claro. Tochas se tochas. Do contrário, ou a luz da lua iluminava ou você tropeçava. Não dava para reconhecer a ninguém com clareza. Isso foi há 2000 anos atrás. Então precisava haver uma senha, era um encontro no escuro. Nas imediações do jardim chamado Getsemane, que significa o lugar da prensa do azeite, onde Jesus tinha estado. Ele agora está começando a andar, sair dali, é tudo muito perto, atravessando o que antigamente era o Ribeiro do Cedron, era naquelas imediações. Estava escuro. Jerusalém em cima. Mas a iluminação dela era de tochas que não alcançavam a projeção da sombra aonde Jesus estava. Então o traidor lhes deu uma senha. E a senha significa que Jesus não era óbvio. Não havia uma estrela na testa dele. Não havia uma coisa brilhando em algum lugar. Não havia lantejoulas nele. Não havia uma espada. Não havia um cajado brilhante. Não havia nenhum sinal de ostentação. Ele era uma pessoa que à noite cobria. À noite o vestiria caso não houvesse uma senha. E ele também era completamente humano, como humanos eram os demais que o acompanhavam. Poderia ser qualquer um outro, por isso tinha que ter uma senha, senão não entrava. Não se sabia discernir quem ele era. Qual é a senha? Judas lhes tinha dito: aquele a quem eu beijar. É uma senha, filha da mãe, né? Aquele a quem eu beijar é esse. Aquele a quem eu beijar é esse. E os milhões de Judas entre nós que estão vendendo Jesus, porque Jesus é farto e abundante na boca de milhões e milhões de Judas contemporâneos. Não são alguns, não. São milhões. Não são só os líderes religiosos, é o povo, é um povo Judas. Cada vez mais a gente tem discípulos Judas para todo lado. O número dos Judas aumenta. Primeiro, são lideranças Judas, porque só pensam em dinheiro e acham que o dinheiro compra tudo, compra Deus, compra o acesso a Jesus, que o dinheiro faz qualquer um entregar tudo, como essa chamada teologia da prosperidade que está entre nós há décadas, e se tornou maioria absoluta praticamente na cristandade ocidental toda, e aonde chega vai destruindo continentes. Acabou com a América do Norte. Acabou. Se tornou uma coisa tão forte que ela elege presidentes, derruba presidentes, decide pela guerra e o presidente obedece. Ela constrói a sua doutrinação e a sua teologia
E o número deles é tão grande, tão expressivo, que o que eles querem é poder. E um presidente que atenda ao capricho deles e lhes dê o devido poder buscado, eles dão todo o apoio. E o presidente os atende, ou o rei, ou seja lá quem seja a autoridade da hora. Essa palavra tem o seu aplicativo contemporaneizado em todas as gerações. Assim como foi há 2000 anos, foi durante todo o curso da chamada história ocidental e continua a estar em vigência absoluta, destruindo continentes. A fé cristã nos Estados Unidos da América foi totalmente devorada por esse espírito do dinheiro e do poder. Nos últimos 50 anos, essa coisa veio crescendo demoniacamente, como uma apostasia sutil, dizendo que está ali em nome de Jesus, do Espírito Santo, pela inerrância da Bíblia, pela família. Mas estão nada, eles querem é poder. Uma quantidade enorme de Judas, alguns muito conscientes, outros vão seguindo e obedecendo tanto o que dizem a eles, que eles vão se tornando semelhantes aos seus líderes sem nem perceberem. Isso está acontecendo, aconteceu na América Latina toda. Eu conheci ainda uma América Latina onde havia muita piedade, agora não. Só existe isso. Isso tudo feito em nome do Espírito Santo, do poder. E em nome da dominação política, para estabelecerem eles mesmos, com a sua força, o seu braço, conforme a ideologia de Judas, o reino de Deus entre os homens. Aqui no Brasil está sendo uma desconstrução horrorosa. Chegou aqui há 40 anos atrás, foi crescendo, nos últimos 30 inchou, nos últimos 25 engoliu tudo. E o que a gente vê à nossa volta não é nada o que você chama de igreja e irmãos. A maioria deles, dos que lideram, são Judas. Deus é acessível pelo dinheiro, e com o dinheiro a gente compra tudo, a gente compra Deus, a gente compra o mundo. E os que são discípulos desses indivíduos creem nessa ideologia e vão se tornando Judas, sem perceberem. E o extraordinário é que a senha deles é o beijo a Jesus. Não, a gente é de Jesus porque a gente beija Jesus. Beija a estátua, beija a cruz, beijam-se uns aos outros enquanto tramam poderes contra o evangelho simples de Jesus. Beijam. Eles não chegam dizendo anátema a Jesus. Ao contrário, eles chegam dizendo glória a Jesus, aleluia. Eles chegam com línguas estranhas, supostamente faladas em nome do Espírito Santo, mas é tudo carne, é tudo produzido pela carne, pela vaidade, pelo egoísmo, pela mentira, ou então pelo transe, mas não é derramamento genuíno do Espírito Santo. Eles chegam elogiando Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. É tudo para a glória de Deus. Mas se você for conhecê-los, só tem Judas. E semelhante a eles se tornam todos aqueles que os ouvem, que os seguem, que os obedecem e que pensam que as senhas que eles dão têm a ver com
acesso a Deus, mas tem a ver com a traição ao Evangelho. Traição ao Evangelho. As pessoas estão aprendendo a senha da traição ao Evangelho, que é a senha da hipocrisia suprema. É aquele a quem eu beijar. É aquele para quem eu cantar. É aquele para quem eu levantar a mão. É aquele cujo nome eu mencionar mais, é ele. Porque não existe nenhum mal sendo feito no cristianismo na terra que não esteja sendo feito em nome de Jesus. Vocês já viram cristãos fazerem mal em nome do diabo, em nome de Satanás? Não, nem Judas. É um beijo, tem que ser um beijo. Tem que ser com pseudo carinho. Tem que ser com alguma impressão de proximidade e afinidade. Para que nesse mundo anoitecido, para que nesse mundo de trevas, de escuridade, de ausência de luz cada vez mais, essa multidão de enganados fiquem achando que Jesus é aquele a quem os crentes beijaram. E enquanto isso, se beija Jesus para que se o traia. Jesus está sendo cultuado pelo beijo de Judas, cultuado pelos beijos da traição. E a tragédia que milhões não conseguem perceber nem discernir é aquele a quem eu beijar. É esse. Aí ele ainda diz: prendei-o e levai-o com segurança. Hoje em dia a situação é essa, de que Jesus anda preso dentro da religião. A religião não aguenta, não suporta a liberdade do Evangelho, não suporta o Cristo livre, não suporta o Jesus que disse que foi enviado para evangelizar aos pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Não suporta. Esse é inaguentável. Esse é a grande angústia do cristianismo. O cristianismo quer um Jesus que não tenha nada a ver com o Cristo do Evangelho, nem genuinamente do Novo Testamento e dos apóstolos. São bilhões seguindo o Jesus de Judas, o Jesus comprável, o Jesus em negócio, o Jesus commodity, o Jesus precificado e o Jesus beijado. O Jesus de quem se fala bem para destruí-lo. Que diz: obviamente eu não vou dar um tapa nele, é aquele a quem eu beijar. Prendei-o com segurança, não pode deixá-lo solto. O Evangelho tem que ser calado, Jesus tem que ser manietado. A religião quer prendê-lo, quer destruí-lo, quer acabar com ele. E a senha é um beijo. Aquele a quem eu beijar é esse. Ah, se você pudesse entender o que eu estou dizendo. Só o Espírito de Deus pode fazer você abrir o entendimento quebrantadamente, cair no chão arrependidamente, pedindo misericórdia a Deus, porque você vem exaltando a Deus com o beijo da traição, vem falando bem de um Jesus que não é o do Evangelho, mas é aquele que lhe foi indicado e é aquele que você, com consciência absoluta, como Judas. Outros
seguindo apenas na viagem, vão repetindo o comportamento traidor daqueles que lideram e dirigem vocês e que enganam o tempo todo. Aquele a quem eu beijar, me responda. Quem é esse de quem você fala tão bem? Quem é esse a quem você beija sem saber que está traindo? Quem é esse que ensinaram a você que tem que ficar num lugar preso com segurança, porque ele, completamente livre, sem a gestão da religião, é um perigo, desconstrói castelos, desmonta templos erguidos à vaidade e a um Jesus que não é o Cristo, a um Cristo que não é Jesus. Quem é esse a quem você beija, a quem você chama de Senhor, enquanto desmente a palavra dele pela sua vida? Quem é esse que fica melhor debaixo do seu braço como um livro do que no seu coração, lhe ensinando a sentir, pensar, viver e agir? Quem é esse a quem você beija enquanto se destrói? Porque a tragédia disso tudo recai sobretudo sobre Judas, que é esse que está beijando a um Jesus e traindo ao Cristo verdadeiro. No planeta, essa quantidade grande de gente que diz que segue a Jesus e está se matando para todo lado, se enforcando, dando cabo da vida. Gente, como eu já ouvi centenas de vezes, especialmente de líderes, dizendo: olha, eu saía do culto e eu tinha que tomar uma garrafa de cachaça para poder voltar para casa e tentar dormir, porque eu não aguentava tanta mentira que eu contava. Que eu fui doutrinado a contar, e eu contava porque dava dinheiro, era dali que vinha a minha grana, e não era pouca, era muita. Mas eu sabia que eu estava beijando, que eu estava traindo, eu sabia que o Jesus verdadeiro estava sendo entregue por mim aos interesses maiores daqueles para quem Jesus não pode ficar livre. Porque Jesus livre acaba com o negócio, estraga o mercado religioso da compra e venda de almas. Então, a gente também tem, eu não estou dizendo que a única razão pela qual pessoas estão dando cabo da vida no cristianismo é por causa disso, mas podem ter certeza, eu não cheguei ontem aqui, não caí de paraquedas. E fui o indivíduo que provavelmente mais ouviu confissão de pastores na história desse movimento cristão brasileiro dos anos 70 para cá. Continuo ouvindo até hoje as agonias, e muitas delas, óbvio, não todas, decorrem da traição de Judas. O cara vem e me diz: Caio, como é que eu ia viver, Caio? Eu tive que entregar a alma. A oferta era muito grande, era tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Eu não tive coragem de segui-lo para a cruz. Eu resolvi dar meu jeito, resolvi pelo menos preferenciar as soluções do imediato, trocando pelo significado e pela validade eterna da obediência ao Evangelho simples de Jesus. Quantos milhares e quantos outros que perderam o juízo,
que ficaram com demência precoce, que se angustiaram e mergulharam em depressões profundas, em medo, em pânico, pânico da morte, pânico do juízo. Quantos entraram em processos de psicossomatização, foram adoecendo, porque não suportavam mais viverem, de terem e estarem traindo com um beijo o Filho do Homem. Fingindo carinhos por Jesus que não têm. Estão dando preferência às soluções momentâneas. Estão frustrados com o evangelho simples. Querem as invenções da hora e do momento. Ah, quem me dera essa palavra estivesse sendo ouvida no mundo inteiro. Eu sei que ela é evangelho puro, destilado, santo e verdadeiro. Eu sei. E você sabe também que não há uma falsificação aqui. Pura profecia de Cristo Jesus. Espada afiada de 2 gumes, projetada da minha boca pela graça de Deus. Quem me dera. Porque do contrário, o que vai acontecer é que você vai continuar na escuridão desse mundo tenebroso, traindo o Filho do Homem com um beijo, traindo o Evangelho, trocando pelas mentiras do imediato. Isso vai se voltar contra você, como se voltou contra Judas. Judas não aguentou. Isso foi na quinta-feira à noite. Na sexta-feira ele já estava em situação de desespero. E na madrugada de sexta para sábado, ele se enforcou. Ali na descida de Jerusalém, na direção do Vale de Josafá, no sopé do Monte Sião, num lugar chamado Alcedama, ali, que depois se transformou embaixo com o dinheiro que Judas, em angústia, devolveu jogando e arremessando dentro do templo de Jerusalém, dizendo: traí, pequei traindo sangue inocente, jogou as moedas de prata lá para dentro e foi e se enforcou. E o que aconteceu é que, provavelmente, a corda arrebentou, ou o pau no qual ele tinha amarrado a corda não aguentou, e ele caiu lá de cima. E saiu rolando, é um abismo, um lugar cheio de pedras, e muitas pedras, maiores, menores. O fato é que nessa queda, em algum momento, o estômago dele passou por pedras finas, lascadas, e já é no livro de Atos dos Apóstolos que a gente fica sabendo que o seu ventre foi rasgado e as suas entranhas foram derramadas. As suas entranhas foram derramadas. Tem muita gente que vai viver isso. Alguns até literalmente já estão vivendo, já viveram, não suportaram a contradição, a angústia, não suportaram tanta mentira, tanta hipocrisia e entraram num dos processos que eu já descrevi, e alguns chegaram mesmo ao momento final de darem cabo da vida porque não aguentavam mais tanta mentira. E aí vem tudo para fora. Tudo que estava oculto é derramado do lado de fora, as entranhas se expõem. Você está ouvindo o Evangelho. Eu vou me levantar daqui em paz, porque anunciei a palavra da vida.
Mas tem muita gente me ouvindo aí, fugindo de ouvir. A maioria das pessoas hoje em dia que não querem me ouvir, não querem me ouvir por medo. Por medo, porque como Paulo disse, a palavra que eu prego aqui com toda a verdade simples e incontestável, insofismável do Evangelho, aplaudida por anjos e tremida no inferno, aos ouvidos desses que se cercam dos seus próprios mestres para agradarem os seus próprios interesses, é ouvida e lhes provoca coceira nos ouvidos. Eles não aguentam a palavra da verdade. Então, quando eu vejo gente esperneando para lá e para cá, eu sei que é esse espírito de Judas não suportando a angústia. Tem gente que não quer ouvir para não aumentar a perturbação, porque sabem que, em nome de Deus, estão dando beijos de engano no Filho do Homem, no Cristo de Deus. Eu estou fazendo a minha parte e a farei até o último dia da minha vida. E eu te entrego, Jesus, a palavra falada, ensinada e profetizada. E peço que ela seja justamente isso, um divisor, que seja a palavra da contradição, que para uns ela seja cheiro de vida para a vida, e que para outros ela seja aroma de morte para a morte. Nenhum de nós é suficiente para isso, por isso nós te entregamos e nos entregamos à tua graça para que tu tenhas misericórdia de nós. E eu te imploro que com todas as resistências as pessoas comecem a ter coragem de distribuir, de disseminar a tua palavra em todas as direções, para ver se a catástrofe não se torna tão maior ainda quanto poderá ser se aqueles que confessam e beijam o Cristo que traem na falta de prática do Evangelho, se isto continuar a aumentar, grande será a tragédia e as entranhas de muitos se derramarão. Que a tua palavra traga o convencimento que só ela pode fazer pelo poder do Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.